Olá, boa noite, meus queridos, tudo bem? Tá todo mundo usando máscara, vocês sabem que isso é super importante. Hoje é a nossa quinta-feira, onde Cátia Aragão recebe, e eu só recebo gente legal. Então, se você está aí, antes de começar a nossa aula de hoje, que vai pegar fogo, já aproveita e dá um like para mim, tasca o dedo no like, porque isso é muito importante, como vocês sabem, para que esse conteúdo meu e da minha convidada de hoje chegue a muito mais pessoas e que possa ajudar a muito mais homens. Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou Cátia Aragão. Sou a fundadora do projeto Kátia Toca Você e do tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação. Eu sou psicóloga e psicanalista, especializada em sexologia, tenho 37 anos de atuação profissional e nesses anos todos já fiz mais de 100 mil atendimentos presenciais, online e é claro que já tratei e curei algumas centenas de homens com ejaculação precoce. Mas hoje nós vamos falar sobre sexualidade. Cara, e o que é melhor do que uma sexóloga? Duas juntas, não é mesmo? Por isso eu convidei a sexóloga Josi Mota, que vai começar a entrar agora. Já vi Josi por aqui. Vamos ver. Maravilhosa, bonita, sexóloga. Estou aguardando a Josi. Gente, vamos aguardar a Josi. Boa Boa noite, noite! querida. Oi, Ei, Kátia! tudo Tudo bom? ótimo, tudo Ô, ótimo. Josi, Adorei a apresentação. Nada melhor do que uma sexóloga, mais duas, né? duas é melhor que uma, na verdade. Com certeza. Mas olha só, uma sexóloga jovem, bonita e adolescente, cara, isso é bom demais. Bom, isso é E eu, ótimo, né? Isso é ótimo mesmo. é, eu peço então, Josi, que você se apresente. Tá, vamos lá. Eu sou Josi Mota, eu sou psicóloga de formação e me especializei primeiro em terapia de casais e depois em sexualidade humana pela USP, né? E hoje eu atendo em Fortaleza e também online, mas já morei no Brasil afora. Que delícia, esse Brasil é lindo. Gente, É. nada melhor, como eu disse, melhor que uma sexóloga só duas. E eu achei muito legal, Josi, que você atende em Fortaleza. E eu Isso. atendo em São Paulo. E faço um tratamento online que é igualzinho ao atendimento presencial. Mas deixa eu Uhum. perguntar, a ciência da sexologia tem mostrado que pelo menos 52% dos homens apresentam algum grau de descontrole ejaculatório. Sim. Mas aqui em São Paulo, nesses 37 anos, eu recebi muitos homens. Realmente é a grande maioria dos homens, Em é, todas as idades, né, de Kátia? todas as idades, de 15 a 70. E Sim. assim, Josi, a disfunção, ejaculação precoce ou prematura é a de maior incidência. Aqui em São Paulo, isso continua acontecendo. E aí, Fortaleza, Josi, como é que pode? Bom, eu não tenho esses dados como você, que eu acabei de chegar aqui, né? Eu cheguei há pouco tempo, na verdade. Mas eu confesso que realmente, em Belo Horizonte, que foi a última cidade que eu morei, passei um pouco mais de tempo e que a memória está um pouco mais fresca, eu acho que sim, era a maior da demanda, né? A maior demanda que eu tinha realmente era na ejaculação precoce. A segunda, né, vinha a questão da disfunção erétil, e aí nós tínhamos outras, como também a ejaculação retardada. Mas normalmente, assim, a ejaculação precoce realmente ganha, né? Ganha, dá de 10 a 0, cara, dá de 10 a 0. Aqui em São Paulo, a gente tem também a queixa bastante de impotência como segundo lugar, né? Até Uhum. a Associação Brasileira de Sexologia, da qual eu faço parte, né? E nós fizemos um congresso só sobre disfunções sexuais masculinas e femininas, mas a segunda é a impotência mesmo. E são menores os casos de ejaculação retardada, né? Sim. Mas você concorda, Kátia, que a gente tem uma cultura que preza tanto a ideia do homem que dure muito na cama, que, assim, talvez existam até mais homens com ejaculação retardada, mas que eles não procuram. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Ele procura assim, Josi. Vou te dizer em que momento.
Por quê? O indivíduo com ejaculação retardada, ele, em princípio, é considerado bom de cama, né? Sim, Porque, socialmente falando, né? Socialmente, mas a parceira, falando, a parceira até gosta no início, mas depois mas ela ela se... sofre, né? Bastante. A segunda coisa importante da ejaculação retardada é que, apesar do cara ser considerado bom de cama, ele muitas vezes faz uma ereção muito demorada. Tem homem Uhum, que tem priapismo, que é, uhum. gente, porque nós dois aqui sabemos bem, mas para quem Não não conhece os termos, né? saber, o priapismo é uma emergência médica, né? É uma Sim, ereção que chega a durar até 4 horas. E sim. o homem precisa ir ao hospital para tomar uma injeção no pênis para que possa relaxar e voltar ao lugar. É, essa musculatura, senão ele pode até perder, né? Exatamente. Então, mas o risco do ejaculador retardado é o seguinte: como ele faz ereções muito demoradas porque ele não relaxa para ejacular, ele acaba Uhum, rompendo os vasos da base do pênis. é E o pênis, verdade. diz a própria psicanálise, é o único órgão na lei da vida que desafia a lei da gravidade. Por quê? Ele cai para cima. Né? Mas para que Ah, ele caia para cima, para que o pênis suba, ele precisa de muito sangue, muito oxigênio, e na base do pênis tem muito oxigênio, tem muita veia, muito vaso, que sim. joga sangue, né, para o corpo cavernoso. E, sobretudo, a artéria pudenda, né, que é aquela veia grossa, né, que parece Sim. que é um Aham. corre pelo pênis, também manda. Mas, gente, se houver, pelo homem fazer tantas vezes ereções demoradas, se houver rompimento dessa base, o que vai acontecer? Vai haver uma fuga sanguínea. Aliás, existe uma cirurgia, né, Rose, para fuga sanguínea, para reconstrução. E o que vai Sim. acontecer com esse homem? O pênis não se ergue mais. Então, a tendência é que ele fique impotente mais cedo. Tá? Ele Uhum, perde a capacidade erétil. Né? E muitas vezes uhum. fazer uma cirurgia de fuga sanguínea para reconstruir os vasos para que volte a subir. Sim. Então, então, o bom de cama não é tão bom. Mas você levantou uma coisa super importante, Josi, que como nós vivemos num mundo machista e num país mais machista ainda, realmente é possível que hajam até mais casos de homens com ejaculação retardada. Sim. Mas como ele é, em princípio, considerado bom de cama, sobra quem? Sobra o pessoal com ejaculação precoce. Eu diria que tem duas questões aí, né, Kátia? Assim, a primeira é que a gente também criou meninos que falam pouco, né, que Hum, procuram pouca ajuda. Então, eu acho que isso é o primeiro dos fatores. Os homens geralmente já não procuram ajuda. Pode olhar. Se você tem um homem ou uma mulher, ela sente alguma coisa, ela procura ajuda, ela conversa com as amigas, ela divide isso, né? Até porque culturalmente uma mulher fala, mas culturalmente o homem que fala muito tem a sua sexualidade questionada. Então, os homens procuram muito pouca ajuda. Eu acredito muito nisso. hum. Assomado a questão social, né, e, sei lá, do pornô, de toda a forma como os meninos aprendem sobre a sua educação sexual, eles acreditam, né, tipo, nossa, eu tô aqui o máximo. Embora a gente, como você falou, no consultório a fala é outra, né? Há muito sofrimento, muito extremo, né? A sensação de impotência, embora não haja isso, mas há uma sensação de impotência. De vida, né? Sim. Bom, e aí por aí vai. Mas enfim, nossa, eu tô vendo um monte. A Wênia, minha prima, tá Oi, aqui, a meus queridos. Eurides, né? Eu não consegui dar oi pra Ana Kel, tá aqui, uma tentante. Então, E assim, muito boa noite pro pessoal que eu não consegui falar com bem, todo mundo enquanto eu tava aqui. dá um duplo like. Segue, sigam nós duas, quem for do meu canal. Sigam a minha amiga Josi Mota e quem for do canal da Josi pode seguir que Segue a a Carol Kátia, estamos juntas, né, com Josi? certeza. Bom, falamos a mesma linguagem, né? Claro. Mas hoje eu tenho uma coisa interessante para te dizer. A minha experiência na prática clínica nesses 37 anos foi diferente. Claro. Justamente por essa questão que você levantou, que nós duas levantamos, que é machismo, né? Você, Uhum. o sexo para o homem é uma coisa
tão marcante, mas tão importante, mas tão torturante, que eu concluí que se ele tiver algum problema, ele pode não procurar para outras coisas, mas ele procura. Quando eu comecei a atender em sexologia em 1982, eu achava Uhum. que eu vou ter 90% de mulheres, 10% de homens. Josi, foi exatamente o contrário. Olha, Parte da clientela era masculina. masculina, E né? aí eu fiquei me perguntando por quê. Porque a mulher aprendeu a fingir, né? Mulher com a ela finge que gozou, dá uns gemidos e tal. Abre as pernas, acha que bota um KYzinho, tá Exato. tudo bem, né? Exatamente. Aí eu descobri que a mulher pudica. Dica número 1. E a segunda Sim, coisa que eu descobri, porque eu passei muito tempo me perguntando, cara, como assim? Porque é muito mais homens que mulheres. Aí eu entendi. Nós vivemos um mundo muito machista. A sexualidade é então você muito mexeu, né, com aquilo que homem. faz mais parte, né, do, Mas, do masculino, né? sim, Josi, Sim, eu via isso no consultório, onde eu atendia classe A, e via isso no SUS, onde eu atendia classe Z. Eu tinha grupos de homens sim, sim. com Mas eu concordo com disfunções. você, Kátia, assim, e eu também recebo homens, né? Mas quando eu falo assim, eu acho que há um número ainda menor por conta dessa questão de, peraí, eu tenho que falar, eu tenho que, entendeu? Assim, mas eu sei que tem muitos homens que procuram. Embora eu tenha a sensação de que nós não somos a primeira tentativa. Primeiro é a medicação. Ah, com certeza. Então, eu acho assim, que primeiro eles esperam resolver sozinhos. Sim, exato. Tem uma coisa assim de. Diz a psicanálise que os homens medem os paus o tempo todo, né? Quem tem o carro melhor, quem tem a mulher mais gostosa. Eles são sempre Competitivo, né? exatamente, são altamente competitivos. Então, assim, o que eu vejo é o seguinte: eles pensam assim, se eu tenho um problema dessa área que me faz me sentir menos homem, eu vou lá e resolvo. Por isso que eu tive uma quantidade muito maior de homem. Hoje em dia, 37 anos depois, eu tenho uma média que é assim, mais ou menos 60% de homens e 40% de mulheres. Mas os homens sempre ficaram muito à vontade, pelo menos comigo no Que consultório. bom. Não, Quem comigo também. Eu curto muito. Mas eu tenho mais mulheres. E até assim, gosto. Adoro atender mulheres também, amo. Mas também os pacientes homens que estão comigo, nossa, são os queridos, assim. Os que passaram por mim também são pessoas inesquecíveis. não, eu tenho, eu digo, as minhas mulheres, né, que procuram tratamento para sexualidade. Mas eu Sim. vejo, ainda hoje, eu tenho assim, 40% de mulheres procuram para a sexualidade exclusivamente e 60% de homens procuram. Isso melhorou muito, né, Josi? Você sabe, Sim, com a informação, né, com a divulgação desse trabalho, de tudo, de todas as possibilidades que eles estão tendo, né? estão tendo. Nós vivemos um mundo que é muito mais dinâmico. Cara, imagina se você tinha um tratamento online, sabe? E você sabe que assim, deixa eu te perguntar uma coisa, Josi. Você me disse que você é mais quietinha, mas você conhece um monte de coisas, eu quero saber muito, quero explorar junto. Pode me usar, Kátia, vai lá, manda brasa. Você me autoriza, eu vou usar e abusar. Josi, apesar de haver uma quantidade maior, né, uma incidência maior de homens com descontrole ejaculatório, esses homens param facilmente no teu consultório? Como assim? Mais facilmente, não entendi, perdão. Esses homens se submetem ao tratamento no teu consultório? Eles param em consultório para tratar? Sim, até porque, Kátia, eu vim atender online apenas na pandemia, a partir da pandemia. Até então eu nunca tinha atendido online. Foi uma forma de me reinventar, né? E assim, eu sempre atendi alguns homens, muito, não, mas alguns homens, né? Como eu te falei, a minha demanda maior é feminina, não sei se por identificação, enfim. Mas eu atendi muitos homens já e continuo atendendo alguns homens, sim. Mas tem alguns agora online. Tem que ligar aqui. Preciso chamar a minha equipe, porque é uma equipe dedicada, mas aqui, se não ligar Sim. imediatamente, a gente vai ficar sem, Sem sem imagem. bateria, né? Claro. Então, Josi, quer dizer, mas o que eu quero ainda é especificar mais. Tá. Sabe, Josi? Porque assim, diz a sexologia, né,
que a ejaculação prematura é a queridinha dos sexólogos, né? Por que ela é a queridinha dos sexólogos? Eu não Porque conhecia essa não, Kátia, mas adorei. Não conhecia é, essa máxima não, mas adorei. e a Kátia, mais tá sem rápida som. também. Estou Ficou sem som. sem som. Opa, vamos ver. Melhorou agora, mas Agora, passou a aparecer o som? Você me agora ouve? apareceu, assim. Ouvi, mas eu não ouvi tua pergunta, né? Eu só vi que você falando da queridinha e falou alguma coisa É, que eu não consegui deixa entender depois. eu pegar. Só pega o AirPod para mim, Yuri. Olha, aqui você cortou minha cabeça, querido. É. Faço Pega o isso não, né? AirPod. Produção, pega o AirPod para mim, que aí a gente pode ouvir melhor. Você me ouve bem agora, Josi? Tô te ouvindo bem. Então, ótimo. O que eu estava dizendo, Josi, é que a ejaculação prematura, para a sexologia, diz a sexologia que ela é a queridinha dos sexólogos. Pois é, isso aí que eu tava falando que eu não conhecia, mas vou adotar. Ela é tida como a queridinha dos sexólogos, por quê? Porque ela compreende um tratamento muito mais fácil, né, e muito mais rápido. Não tá colaborando. Ó, opa, Não tá. ouvi. Tá me Parou. ouvindo bem agora? Tô, é que parou Opa, de beleza. É novo. porque Nossa, deu uma é, pausada. deu uma pausada porque eu estava tentando colocar um AirPod aqui, que aí eu acho que fica melhor para Sim. você me ouvir. Mas acontece, Josi, que se observou, nós observamos que o que acontece? Apesar de ser a mais fácil e a mais rápida de tratar, geralmente é a que menos se trata. Por quê? Porque esses pacientes são tão ansiosos e são tão imediatistas que eles não param no consultório para tratar. Eles até vêm tratar, mas eles não ficam, Sim, eu tava né? falando sobre. Eu falei sobre justamente isso numa live É. com um Ah, urologista, né? que bacana. Uhum. Mas Então, eu tenho uma visão diferente sobre a disfunção, né? No caso, aí, nesse caso, a ejaculação precoce. Eu não tá. sei se eu não consigo vê-la como a mais fácil. Na verdade, eu não vejo nenhuma como mais fácil, mas Uhum. assim, não coloco também aqui como sendo Uhum. complexa demais. Quando eu falo não Uhum. mais fácil, é no sentido de que é um grande desafio. Porque É um grande cada um, né? desafio. Cada um tem uma história diferente, cada um tem uma dinâmica diferente. Uhum. Então, todas Uhum. elas não seguem um padrão. Pelo menos eu vejo dessa Uhum. maneira. Uhum. Uhum. Pois é, Josi. Esses padrões eu chamo de graus. Sim. Né? Elas não seguem. Na verdade, você mesmo quando você trata e cura um paciente, porque eu fiz isso, eu me especializei nisso, eu faço isso há muitos anos, né? Uhum. Então, mesmo quando um paciente está curado da ejaculação prematura, ele precisa continuar se exercitando. Né? Porque Uhum. eu tenho assim uma coisa que eu levantei nesses anos todos, é o perfil psicológico do indivíduo com ejaculação prematura. E qual Então, seria? veja bem, ele não é só alguém que goza rápido, fora Uhum. as questões psicanalíticas, né? Porque goza Uhum. rápido pode ser simplesmente uma recusa da prazer à parceira, ainda que Uhum. inconsciente, né? Mas assim, olha as características dele. Eu levantei isso ao longo desses 37 anos. Eles são rápidos no sentido de, em razão da ansiedade, eles são aquelas pessoas que são os últimos a chegar na mesa e os primeiros a sair. Eles não Uhum. mastigam, eles engolem. Eles são pessoas que não conseguem. Faz algum sentido? Faz, eu São tão. falei sobre isso ontem também Isso! na Eles são pessoas que não conseguem simplesmente ler um livro inteiro, começo, meio e fim. Ele lê a primeira página, quer ir para a última. Eles Uhum. não relaxam para ver um filme. Eles veem o começo e depois já dormem, já caem fora, já querem estar mudando de canal. Eles são os donos do controle remoto, porque eles estão mudando de canal sempre, eles não se fixam. Tem uma outra questão que é muito importante. Eles têm uma tremenda dificuldade de focar Uhum. em qualquer coisa. Sabe? Eles esquecem, eles não focam nas coisas. Tem uma dificuldade com o toque. Sabe? Se dar. E a outra coisa, experimentar. São indivíduos que têm dificuldade de experimentar qualquer coisa. Eles querem que a coisa acabe.
e não que eles vivam a coisa. Eles não querem E sentir, né? eles não querem sentir, e na verdade não sentem. Então, por Uhum. isso que Estão quando sempre em eu... fuga, né? Estão sempre em fuga, né? Sim, sim, sempre ligados em alguma coisa que não seja exatamente o que estão fazendo. Sabe? Sim. Sempre vinculados a alguma coisa que não seja exatamente o presente, ou passado ou futuro, Uhum. e extremamente ansiosos. E eu brinco com eles dizendo que não vai ser tratando a ansiedade, você vai curar a ejaculação precoce. Ela tem um cunho emocional, sim, mas não vai ser tratando o psicológico, você vai tratar a ejaculação precoce. Né? Na verdade, é um conjunto de coisas, mas tem uma coisa que é fundamental. A ejaculação prematura do ejaculador, ela passa para um outro sistema nervoso que é o involuntário. Uhum. Por isso que quando eu faço um tratamento, eu busco um tratamento que devolva a ejaculação ao sistema nervoso voluntário, mas, sobretudo, que o indivíduo aprenda as outras coisas, que a ansiedade diminua. Faz algum sentido para você, Josi? Sim, 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 claro, com certeza, sim. Toda vez que a gente pensa na questão da, né, quando um paciente chega com uma disfunção sexual, eu costumo dizer que, na verdade, todo sintoma, né, da disfunção, Uhum. Uhum. ela é uma metáfora do que está acontecendo na vida dele, inclusive fora da Sim, cama, né? E principalmente aí, até. assim, exato. E aí, assim, na verdade, às vezes a gente vai tentar entender como é que esse indivíduo está inserido nas coisas dele. Igual você falou, ele é o pega o Uhum. controle, ele é aquele que não consegue sentir, ele é aquele que engole, né? Aquele que simplesmente chega e ataca as coisas com muita fome. Então, assim, não tenho esse perfil tão formado quanto você, né, Kátia? Mas eu observo tudo Mando para isso. você depois. Tá, obrigada, agradeço. Até porque serve como norte, né? E aí, assim, só Sim. que tratando essas questões, fazendo essa pessoa estar presente, né? Quase um mindfulness, né? Embora não, eu Uhum. não tenho tanta propriedade a falar dessa técnica, mas é quando estar presente, né? Ajuda, ameniza e os sintomas vão começando a ter uma nova configuração e esse paciente começa a aderir até melhor o tratamento quando ele começa a perceber Sim. isso, né? Sim, sim, muito. Faz todo sentido. Porque à medida em que ele percebe que ele é capaz de controlar, que na verdade não controlar a ejaculação é a última coisa, né? É a coisa que mais fácil, mais rápida de se fazer. Porém, ele precisa ter autopermissão, É ele precisa verdade. respirar, ele precisa experimentar a vida que ele não experimenta. Sim, sim. Sabe? Os meus pacientes, desses anos todos, que tinham ejaculação prematura, eram aqueles caras que, se tivesse uma discussão com a namorada ou com a mulher, ele já partia para o final do relacionamento. Na cabeça dele, já acabou o relacionamento, ele já ia para o final. Mas ele teve somente uma discussão, Sim. sabe? Ele pensa em pedir um aumento para o chefe dele e ele já se vê mandado embora. Ela imagina a demissão, né? E pronto, já Ele pega imagina já a cata as demissão, coisinhas dele. e muitas vezes ele se comporta como se demitido fosse, Sim, é né? verdade. É verdade. Então, assim, eu fiquei muito tempo observando, porque especialmente a ejaculação prematura, porque por ela ter maior incidência, como na mulher com anorgasmia. Sim. Você já se deu conta que existe uma similaridade entre a ejaculação prematura e a mulher com anorgasmia? Não, nunca tinha percebido, não. É Vamos uma lá, o que que você espécie, tem? é uma espécie de corolário. Veja, enquanto Sim. o ejaculador prematuro não se foca em nada e o gozo passa, a ejaculação passa Uhum. e ele não vê, a mulher com anorgasmia, ela exerce um super controle sobre o orgasmo. Uhum. Ela exerce um controle tão grande, que é justamente o oposto do Do precoce, ejaculador, né? do ejaculador, que ela se torna uma espectadora da própria relação. Sim, E quando ela se torna uma espectadora, é como se ela saísse da relação e começasse a observar se aquela mulher ali vai dar certo. sim, Evidentemente que o corpo se anestesia.
Sim, e O assim, povo fica essa que chateado. sai é completamente amoral, né? Fica ali, moral, É, dizendo isso não tá bom, isso não tá legal. sim, e assim, será que ela vai conseguir? Claro Será que que ela vai não, né? gozar? Se ela não tá E ela sentindo não vai. nada também, né? Ela cai fora, porque no Sim, momento em que ela exerceu esse supercontrole e que ela caiu fora da relação, o corpo dela ficou anestesiado para a relação. Também o orgasmo vai chegar, passar e ela não se dá conta dele, né? é verdade. Então, e é um caso, e aí tem toda uma questão assim, educacional, né? Uma questão machista. Sim, sim. É uma questão educacional, como você falou, assim, está muito implicada, porque a mulher ela se vê muito nessa coisa de primeiro a obrigação, depois a diversão, né? Primeiro o dever, depois o lazer. E aí ela fica lá, peraí, o que que eu tenho que fazer amanhã, né? Aquela agenda mental, assim, pá, 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 Sim. pá. E aí não rola. E não rola. E outra coisa, essas mulheres aí têm o perfil dela também, né, Josi? Bom, eu passei esses anos levantando esses perfis, porque além de Uhum, tudo, para ratificar ou retificar durante o processo psicanalítico, psicoterapêutico, né, durante esse processo de trabalho tão longo meu, mas também para você ter um norte. Por exemplo, a mulher que tem anorgasmia, ela tem outros sintomas. Um dos uhum. sintomas que elas têm elas são controladoras. Elas Sim, são aquelas pessoas que as coisas têm que sair do jeito delas. Elas uhum, fazem do outro, da outra pessoa, um prolongamento do seu braço. Então, sim. se a outra pessoa não fez como ela faria, ela fica frustrada. Ela fica decepcionada. Outra coisa, que assim, a grande maioria das mulheres com anorgasmia tem e fazem. Elas têm fezes ressecadas. São aquelas mulheres, sabe, que fazem cocô a cada 2 dias, a cada 3 dias, que A saiu de questão do casa não faz controle ali cocô. total, né? Sim, total. Então, assim, tem outras características, Josi, que são mulheres, assim, que elas têm amigas, sabe? Mas contar tudo. O pulo do gato, nem morta. Porque elas imaginam assim, um dia ela vai usar isso contra mim. Por outro lado, elas são bons ouvidos. Uhum. Porque como elas querem ter o controle sobre as coisas, faz algum sentido para você, com a tua experiência clínica, Josi? Faz, mas assim, como eu tenho um pouco de medo dos perfis, assim, né? Eu tenho um pouco de Hum, medo, embora eu goste de estudá-los, eu gosto de ouvi-los, eu gosto de hum, lê-los, hum. mas eu tenho um pouco de medo porque por conta de uma questão de fechar muito, né? Mas faz muito sentido, sim. Não, mas veja bem, eu acho que você tem isso muito mais como norte para ratificar ou retificar, porque, na verdade, os meus perfis são coisas que não estão na história da sexologia, também estão Sim. na história do meu consultório, da minha prática clínica. E eu Não, observo, claro, né, entende? A claro. grande maioria. Claro que tem uma coisa crucial no ser humano que se chama peculiaridade, cara. Sim, sim. Mas sabe qual é Aí o meu isso medo é nisso, exclusivo. Kátia? O meu medo Uhum. nisso é, assim, estudando as relações de casais, né? O quanto o casal, às vezes, fica com um olhar tão cristalizado para o outro, né? Aquele olhar Hum, viciado, né? E tudo hum, passa por essa peneira, né? E às vezes eu tenho hum, medo de ficar com esse olhar cristalizado, tipo, chegou aqui uma anorgásmica, eu já sei, tá, 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 tá. Então, mas é um hum. medo meu, é uma limitação minha, é isso que eu tô te dizendo, entendeu? Eu É um não, medo meu. mas eu não acho que seja um medo. Eu acho que todo profissional, psicólogo ou psicanalista, ele precisa ser isento de desejo, sabe? Uhum. O teu paciente vai te falar muito mais sobre ele de modo inconsciente, pelas falas não verbais, do que pela Sim. boca. Por isso que Uhum. pouco importa um psicanalista aquilo que o paciente falou. Mas aquilo que ele falou pelas outras falas, e nós temos 6 falas contra uma fala verbal, que é a única mentirosa, né? A fala verbal é a É, única mentirosa, porque ela está diretamente ligada à criação, aos valores morais, aos conceitos. ela Então, tá eu tenho que ser boa impregnada, filha. né? Ela vem igual o cheiro de cigarro, né? Vem cheia É daqui. mentirosa, é fedida e mentirosa. Então, então assim, e por isso que eu brinco. Lacan, que era um psicanalista francês e reescreveu a obra de Freud, ele dizia:
Psicanalista, tire o seu cavalinho da chuva. Sabe o que você sabe sobre o seu paciente? Nada. Tudo que você passa a saber foi o que o teu paciente te contou e não foi o que ele contou verbalmente, né? Se você Exato. entrar no jogo verbal, você não vai nem fazer um diagnóstico correto. Aí você Ele dança, vai, né? Aí que você você dança. dança, porque a única fala mentirosa, ele vai te dizer tudo que você vai saber sobre ele, é ele mesmo que vai dizer, e ele Sim. vai te Ele vai dizer pelas dirigir a outras cena, né? falas. Ele vai Sim, dirigir a cena, né, para você. mas ele vai te dizer todas as verdades pelas falas inconscientes. E aí Sim, que o profissional precisa ter esse treino, né? Eu brinco dizendo que o psicanalista é aquele profissional treinado a ler todas as outras falas, além da fala verbal. E é exatamente por isso que ele pode auxiliar o paciente. E aí, voltando àquilo que você estava colocando, eu não acredito em nenhum profissional que se cristalize numa posição ou numa forma de olhar, sim. né? Por isso que eu gosto tanto de fazer essas collabs com outras colegas, porque são tantas visões diferentes e isso acrescenta tanto. Faz É algum sentido verdade. para você, Josi? Não, com certeza, né? Toda vez que a gente tem uma troca e isso tem algum significado para a gente, para o nosso trabalho, até para a nossa vida, isso só nos enriquece, né? Muito. E você colocou uma coisa que eu acho bárbara, né? Porque você me lembra de Winnicott, né? E também de Lacan, que ele dizia, cara, na sessão de análise ou de psicoterapia entram A e B. E dela saem C e D. Ou seja, crescemos juntos. É Crescemos verdade, juntos. Né? Nós também nos transformamos é durante o verdade. Com processo. Né? certeza, com certeza. Ninguém sai ileso, né? Não, ninguém sabe. E isso é muito bom, né? Sim, Isso é sim. muito bom. Eu Ah, acho mágico. é mágico, é bom, mas nós duas somos tão suspeitos. Será que o resto do pessoal também acha? É, não sei. Pessoal, e aí? Vocês acham que o psicanalista, o psicólogo também sai mudado da sessão de terapia? Eu não sei se o pessoal sabe a diferença entre o psicólogo e o psicanalista também, né, Kátia? Ah, Talvez seja. bom. A gente tem o planeta, eu chamo de planeta psi, né? Nós temos o psicólogo, o psicanalista e o psiquiatra. Psiquiatra, é Então, verdade. deixa eu explicar um pouquinho esse psi, porque esse planeta psi nós entendemos, mas vocês nem têm a obrigação de entender, gente. Exato. E aí Mas pode ser que o pessoal fique boiando aí, né? fica. Então, vamos ver se a gente consegue dirimir, né? O psicólogo, ele tem uma formação em psicologia e faz psicoterapia. O Isso. psiquiatra é aquele que tem uma formação acadêmica em medicina, Sim. né? E ele trata das doenças mentais via medicamento. E quem é o psicanalista? O Que é a psicanalista é Kátia. aquele, por exemplo, é aquele profissional que tem uma formação em psicologia ou em psiquiatria e que fez uma especialização em psicanálise. E o que é essa psicanálise? É o tratamento do paciente exclusivamente através da fala. Né? É através da fala, mas é um trabalho de autoconhecimento que vai envolver a vida inteira. É um trabalho mais profundo do que a psicoterapia. Porque a psicoterapia visa resolver um conflito momentâneo, um sintoma momentâneo. A psicanálise não, é um processo de desconstruir e reconstruir, aproveitando o terreno que já está ali, que é você, né? Então, Sim. assim, gente, quando a gente falar em psicólogo, somos nós duas aqui, olha, eu e a Josi. Mas eu acho que Psiquiatra, todos os psis, eles partem do princípio da organização interna, né? exatamente, da organização interna. E que eu, Josi, uma época, como eu te disse antes, a gente bateu um papo, eu fui fazer direito, né? Porque para abordar isso de um modo mais coloquial. Né? A gente fala dinâmica intrapsíquica, a organização interna, e eu chamo modus operandi na vida, cara, que aí todo mundo sabe. O teu jeito Isso é de verdade. funcionar, de agir, de reagir às coisas. Né? A sua E dinâmica, né? a sua dinâmica, também o seu comportamento padrão, né? O seu jeitão de fazer as coisas. Né? Sim. Imprimir o seu jeitão sempre em tudo, né? Bom, Kátia, mas aí você estava falando dessa questão da ejaculação, né? E eu lembro que você disse Uhum. que
que tinha até um tratamento diferenciado, ou Sim, entendi sim. errado, né? Você entendeu perfeitamente bem, imagina, né? Na verdade, eu tenho um tratamento online, 100% online, 100% natural, e que eu desenvolvi ao longo desses 38 anos de trabalho. E é um tratamento igualzinho ao tratamento feito no consultório. E eu Uhum, achei, por que que eu fiz isso, Josi? Por que que eu criei esse tratamento? Porque durante esses anos, como eu dizia, uma das dificuldades do ejaculador prematuro era parar no consultório, né? Uma das uhum, dificuldades de todos os homens é contar que tem um problema sexual, sim, mesmo para uma especialista. E uhum, mais, né? Somos mulheres. Então, eu criei esse tratamento visando que ele faça exatamente a mesma coisa que ele faria no consultório, né? E ele pode fazer na sua casa, na rua, entendi. na chuva, na fazenda, no carro, sabe? Ele vai evitar de pegar São Paulo. Você já morou em São Paulo, Josi? Não, só estudei aí, só durante Ah, 2 tá. anos estudei. Mas você estudou aqui, você viu como é que é o trânsito de São Paulo. Sim, É sim, terrível, você passa horas e tal. Então, eu pensei no tratamento online porque a pessoa pode fazer sozinha, na intimidade da sua casa, ver e rever quantas vezes quiser, né? Tirar dúvidas. Eu criei uma comunidade secreta no Facebook, né? Uma uhum, comunidade privada, para que esses homens que fazem esse tratamento troquem figurinhas. Eu estou sempre auxiliando ali, né? Eu estou sempre sim. Tutoriando ali, conversando, né? tutoriando. E acontece, Josi, que isso tem sido muito bom. Por quê? Porque no consultório, você como psicóloga sabe que a gente faz de 1 a 2 sessões por semana no máximo. Agora, se o indivíduo tem um tratamento, né? Bom, eu tenho um É, pouco mais, mas tudo bem. exatamente. Não, você tem, pode ser até mais, porque a modalidade brasileira, normalmente, terapia, você faz 1 vez por semana. Ah, sim, Psicanálise é sim, sim, alguma sim. coisa, né? Psicanálise é alguma coisa que as pessoas até fazem mais. Freud fazia diariamente. Mas quando Uhum. isso veio para o Brasil, né? A análise fazia parte do café da manhã. Mas quando chegou no Brasil, por uma questão, primeira, de grana, Financeira, né? né? Exatamente. E também de tempo, porque dizem que brasileiro não trabalha, brasileiro trabalha mais do que o japonês. A gente pensava que era o contrário, que os orientais trabalhavam muito mais. Mas os brasileiros trabalham bastante. Então, a questão do tempo, e especialmente a questão financeira, quando a psicanálise veio para o Brasil, ela teve que mudar essa Teve que modalidade se diária. adaptar, né, à realidade do Brasil, né? Exatamente. E as pessoas fazem de 1 a 2 vezes por semana. Né? Sim, Terapia, geralmente, 1 vez por semana. E até sim, porque isso é sai verdade. caro. Agora, se você tem um tratamento que você pagou 1 vez só e você pode ver e rever quantas vezes quiser, você pode fazer todo dia. Você pode adiantar, você pode ver, você pode rever. Então, foi por isso que eu criei esse tratamento, o tratamento CDE, de controle definitivo da ejaculação. Então, tem. E fácil, Josi, eu digo sempre ao meu paciente, querido, adquirir o controle é rápido, mas, número 1, não é fácil. Número 2, você precisa se dedicar. E número 3, nós temos uma fase de manutenção. Depois que você adquiriu esse controle, você precisa mantê-lo. Né? Não é Sim. só porque quando você vai para a academia, você criou músculo, você não para a academia. Porque Uhum. volta tudo. Então, você vai manter esses músculos, né? E eu acho que é uma questão de conscientizar. O homem fica tão conscientizado, né? Ele tem tanto assim no tratamento que eu fiz, e por isso eu não chamo de curso, porque é um tratamento mesmo. Eu copiei o modelo do meu consultório e coloquei no modelo online. E os homens que fazem gostam muito e me dão depoimentos das melhoras, de ter adquirido esse controle, né? Sim. Então, eu acho isso assim, sou suspeitíssima, sou profissional, mas eu acho muito bom, eu acho muito bom. E gosto dessa coisa de estarem aqui, olha, 2 sexólogas, 2 mulheres, falando sobre sexologia. Cara, isso é bom demais, Sim. Mesmo que visões né? diferentes, né? Isso só agrega. Mas eu acho que o ideal é que sejamos diferentes Sim, mesmo. sim.
né? Eu certamente vou ver a sexologia daqui por diante de um modo diferente, porque conversei com a Josi hoje e ouvi a visão da Josi. E eu acho que vou, de algum modo, interferir na sua Com visão, certeza, com né? certeza. Vamos sair dessa modificadas, né? Com certeza. Modificadas, vamos A e B, né, Josi? Com certeza. E essa modificação Josi, é linda mesmo. é linda, é linda. Eu acho que troca é tudo. Me diz uma coisa, é que eu tenho, já que estamos falando de sexo, sexologia, olha aqui que bonitinha, acho que eu sou guerreira, somos guerreiras mesmo. Estamos aqui lutando para que Sim, é vocês verdade. mulheres, para que vocês Sim. mulheres ganhem a liberdade de escolher ter sexo, não ter sexo, com quem ter, quando ter, se Rúbia! quer ter, sabe? Atingir Sim. orgasmo. E sem falar que E, mulher falar de sexo é difícil, né, Kátia? uhum, Né? Assim, quando eu falo uhum. mulheres falando de sexo, é no sentido de quanto isso, às vezes, rola uma interpretação errada. Sim, nossa, nossa. Olha, você sabe que a internet tem os chamados experts de internet, que são aquelas Sim, pessoas que aprenderam a fazer qualquer negócio, aí elas se tornam expert e elas criam um curso e dão, né? sim. Mas eu achei, e eu estou com esse trabalho da internet já faz algum tempo, né? Esse tratamento. Aí teve um cara, um desses experts, que eu achei muita graça, que disse assim, olha, ele foi dar uma aula e ele disse: olha, tem até mulher querendo tratar de ejaculação precoce. Como ela pode tratar se ela nunca teve ejaculação precoce? É verdade, é Foi verdade. muito divertido. Aí eu fiz uma outra live só para responder a esse moço, que eu não digo que é o meu colega. Minha colega é Josi, Sim, são sim. mais outras. Mas eu espero o seguinte, cara, você faria uma cirurgia, né, com um açougueiro ou você escolheria um cardiologista? Né? E se o piloto que você contratou para o seu avião, você entraria no avião que o cara não fosse piloto? Não, e Você assim, que se a gente fosse pensar assim, então o psiquiatra tinha que ser ele bipolar, tem o que ser louco, psiquiatra, né? bipolar, ou então psicótico, né? Sim, Quer dizer, o cardiologista devia ter um sério problema cardíaco, quer dizer, não é por aí, né? Mas eu achei muita graça, né? Porque com certeza. e vaginismo, como é que aparece na tua prática clínica, Bastante, Josi? bastante. Muito, muito mesmo, Sério? muito. Mas em Belo Horizonte, Vaginismo? sim, mas em Minas eu tinha o número um das minhas demandas era o vaginismo. Né? O Que segundo era a falta de desejo. interessante. Né? Aqui está sendo Ah, falta de desejo, por enquanto ainda, né? uhum, O número um uhum, das uhum, mulheres. uhum, Mas o uhum. vaginismo em Minas imperava. E a gente até brincava e falava Cara, que assim, isso tem muito a interessante. ver com a tradicional família Família mineira. mineira, eu ia te dizer exatamente isso. Porque, gente, olha, eu vou te dizer uma coisa. Aqui em São Paulo, o terceiro lugar das disfunções femininas é justamente o O vaginismo, vaginismo, né? né? E quando aparecem vaginismo, casos de vaginismo, são mulheres cujo introito vaginal você não consegue enxergar, Sim, de tão né? fechado. Gente, ó, para De quem não tão sabe, fechado. vaginismo é uma condição, tá, das disfunções, da dor, que a mulher não permite nem um dedinho que entre, nada, nada, tá? Nada entra, nem um cotonetezinho, nada. Imagina, não entra uma Fecha agulha. tudo. Fecha as Então, escotilhas, né? Ela fecha as epa, escotilhas, você viu? essa, Fecha as escotilhas. Ela bem tá sempre se sentindo lembrado. ameaçada, né? Bem lembrado, Josi, porque é o seguinte: a qualquer tentativa de penetração, a mulher involuntariamente Sim, fecha a vagina de tal forma que ali, como a Josi colocou, não passa sequer uma agulha. E é sim. claro que é um trabalho, né? E não É um é. E trabalho não, sempre em não, conjunto com uma fisioterapeuta pélvica, né? Porque, enfim, a gente precisa trabalhar a exatamente, questão da musculatura, da relaxamento, né? musculatura, exatamente. E muitas vezes com o ginecologista. Né? Eu Sim, trabalhava em conjunto com o ginecologista e com as técnicas aprendidas também
na própria sexologia, porque a ginecologista que eu trabalhava era também sexóloga, né? Ah, que Então, legal! e fazíamos trabalho com as velas de Ega. Então, as pacientes Sim, com vaginismo, como eram casos muito menores, eu tinha muito mais anorgásmica, sim. depois frigidez e, por último, vaginismo. Então, o que eu fazia? Eu colocava a paciente ela colocava a paciente na mesa e a paciente queria que eu estivesse junto, porque antes nós já estávamos, eu fazia Já tinha um hipnose, vínculo, né, com você, ali. comigo, e eu fazia hipnose para que ela Ah, pudesse ok. estar na mesa. Eu usava a hipnose como uma técnica auxiliar para que Sim. ela pudesse estar na mesa, né, e abrir a vagina. Porque quando a ginecologista colocou, ela estava com um corrimento, um problema de inflamação na vagina, quando a ginecologista conseguiu colocar um comprimido, ela fechou imediatamente, o comprimido pulou no outro lado da sala. Ela expulsou esse comprimido, né? Ela expulsou o comprimido. Então, assim, é interessante isso que você colocou em Minas, porque aqui em São Paulo é diferente. Aqui nós temos muito mais anorgásmicos, é uma experiência incrível. Sim, sim. Não, mas claro que foi a minha experiência, né? Eu não sei se eu posso falar Uhum. por todas as pessoas que trabalham em Minas da mesma maneira, mas como eu Sim. tenho amigas fisioterapeutas, né? Então elas também Sim. falam, né, que Uhum. esse é um número imenso lá, é gigantesco, né? O El tá perguntando se Não. vaginismo é uma doença. Não, a gente chama de Não, disfunção, é uma tá? disfunção. Mas não doença, né? É uma condição onde o corpo se É, fecha involuntariamente por meio de uma musculatura e a mulher não permite absolutamente nada. E se a gente for é. pensar de forma metafórica que a vagina, né, é uma lembrança da boca, essa mulher ela tá o tempo inteiro, Sim, ó, boca fechada. se negando a tudo, né? A todo. Inclusive dá prazer, inclusive dá prazer. Exato. Mas para a pessoa que estava perguntando sobre disfunção, deixa eu te explicar de um jeito que eu acho que é legal. Veja, cada órgão de nosso corpo tem uma função, não é verdade, Josi? Função Sim, do olho é enxergar, do ouvido é ouvir, da boca é falar, digerir, tá? E o que seria uma disfunção? Seria um não funcionamento ou um mau funcionamento de algum desses exato, órgãos. Por exato. exemplo, se vocês aqui, quem usa óculos, tá, tem uma disfunção visual. Por quê? A função que o seu olho tinha de enxergar, ele não está fazendo inteiramente. Ele não Sim. está fazendo perfeitamente. Você precisa de um óculos. Então, Uhum, você tem uma disfunção. é E verdade. no caso da mulher com vaginismo, ela tem uma disfunção. A vagina que teria a função, né, de expressar os hormônios, de menstruar, né, e de produzir filhos, e, claro, de chegar ao orgasmo, essa vagina tem uma disfunção, quer dizer, ela não está funcionando legal. Uhum. E aí a gente deve devolver essa função. Sim, e o que o pessoal está perguntando aqui, se é um trauma, né? Não sei se a Kátia vai concordar. Pode ser Uhum. um trauma real, como pode ser um trauma imaginário, né? Concordo em gênero, número e grau. Primeiro, o trauma é geralmente por um trauma psicológico, né? De Sim, cunho sim. emocional, porque não existe nenhuma doença no corpo da Que mulher que faça cause isso, né? vaginismo. Tipo, porque a maioria pensa, Exatamente. Josi, eu acho que eu tenho uma parede ali, né? E a gente sabe que não E é, na na verdade é uma verdade é parede psíquica, invisível, né? é uma É parede psíquica. psíquica, né? Quando a gente É. pede para ela fazer esse olhar, que elas resistem muito, depois elas falam, Uhum. como assim eu tenho um buraco? E por que que ele não abre na hora, né? Ela vai ver, aí você Abre-te, sabe que eu Sésamo, né? abro de cego, eu faço um exercício de espelho com elas, Sim. eu desenho tudo que elas têm que encontrar e eu Uhum. mando o exercício lição de casa. Elas vão achar o clitóris, os grandes lábios, os pequenos lábios, a uretra, o introito Sim, vaginal, sim. o períneo, que é a terra de ninguém, e o ânus. Josi, sabe o que me aconteceu? Há alguns anos eu fundei e dirigi o setor de sexologia no SUS. Uhum. E tinha um ginecologista que fundou junto comigo, que ele era presidente da Associação Brasileira de Sexologia, da qual eu fazia Sim. parte. Bom, e chegou uma moça para mim, recém-casada, um casal, e que ela disse assim que não conseguiu perder a virgindade na noite de núpcias. O Ter cara a disse que penetração, né? não conseguiu, ele não conseguiu penetrá-la.
E ela disse que doeu demais, demais, demais. Ela nunca iria conseguir ser penetrada. E nós sabemos, todas as mulheres que estão aqui ouvindo, a gente sabe que as mulheres ouvem dizer que perder a virgindade dói muito, né? Que dói para Chegar, perder a todo mundo virgindade. escuta que dói. E aí você já Que chega nesse dói. lugar tensa, né? Exatamente. Ah, mas, minha querida, quando a gente colocou essa moça na mesa ginecológica, o médico me chamou, o ginecologista, e falou, Kátia, olha onde ele estava tentando penetrar. Na uretra. É Evidentemente, a verdade. uretra, gente, é o primeiro buraquinho Gente, é por na onde sai o vagina da xixi, tá, mulher, gente? É por por onde sai o onde sai o xixi. xixi. Só que é um buraquinho muito fininho, um canal muito estreitinho, ali não entra um dedinho, imagine um pênis ereto. Então, É verdade. você veja, aquela fantasia que ela tinha de dor, né? Ela projetou ali na uretra. Sim, E sim. aí a gente vê como o homem não conhece o corpo da mulher E nem e a mulher como conhece no e próprio como a corpo. própria mulher não conhece. Por isso, Josi, eu criei um outro produto, sabia? Que se chama Noite Romântica Turbo com 4 P's. Sim. Um P de posições, que eu ensino a reunir as melhores posições sexuais para os homens usarem. O segundo P é de preliminares, que pelo menos no meu consultório as mulheres se queixam demais, que os homens vão direto ao assunto, que não conhecem preliminares. Então, eu reuni as melhores preliminares. O terceiro P, que é a penetração, quer dizer, algumas técnicas de penetração, porque, Josi, que eu tenho de homens reclamando no meu consultório, que tem o pênis pequeno, e muitas vezes o pênis dele Nossa, é eu tamanho também, viu? normal. Eu tenho um monte Então, de homem no meu direct que fala, meu nossa, Deus do é céu. muito. E aí eu sempre E falo assim, Kátia, olha, o que você tem que fazer crescer aí é a tua autoestima. Porque é tamanho não significa autoestima. maior prazer, meu filho. Mas aí você tem algumas técnicas de penetração que são ideais para quem tem pênis Uhum. pequeno e a sua parceira amar, né? E o último Sim. P é o P de produtos para você introduzir um joguinho, a brincadeirinha. Esse é um produto que eu fiz também em razão de todas essas dificuldades que os homens traziam. Sabe? Sim. E o outro é quebrando o código secreto da mulher. Quer Uhum. dizer, numa dessas coisas, como eu passei por todos esses tipos de casos, uma das partes do quebrando o código secreto das mulheres é justamente a anatomia e a fisiologia da vagina. Que é Então, super em importante, desenho, né? super. E aí, Josi, tirou muito assim. Eu trouxe esse produto, por quê? Porque os homens têm a impressão que eles têm que ter um pênis bem grandão para bater no útero da mulher. Aí eu ensino ali a fisiologia do orgasmo, que quer dizer Sim. que quando a mulher está excitada, o útero dela sai do lugar, ele se abaula, ele sai. Sim, o corpo Logo, todo é preparado para isso, né? Para para isso, receber, logo, se ela estiver excitada, né? logo, se o pênis passasse, fosse capaz de bater na vagina, ele poderia chegar na boca, mas no útero não ia bater, Não, ia é passar verdade, direto, é porque ele verdade. sai do lugar. Kátia, você Então, falou dessa questão, né, de que você desenha para que as mulheres possam estar dando uma olhada na sua sim. fisiologia. Eu trabalho muito com a comparação da orquídea e funciona bem, porque tem muita Ah, resistência, né? sim, eu Então eu uso peço para fazer muita sempre essa metáfora. comparação. E tem uma moça aqui que falou que perguntou se a pessoa com vaginismo ela menstrua. Sim, gente, esse buraco, Claro, normal. esse estar fechado é só para o sexo, tá? É E não só pro sexo. não é uma coisa que é Oi, fechada Karen, boa noite, querida. fisiologicamente, não. Acho que foi a Karen que perguntou até. Tá? Então, Karen, sim, as É, mulheres menstruam, as mulheres fazem xixi, normalmente, até porque está lá tudo como qualquer outra mulher. Só que existe uma barreira sim. psicológica que ela, na hora do sexo, ela se fecha, ela se contrai, o corpo todo fica tenso ali, né? Tenso e ela contrai. Josi, minha querida, olha, gente, eu Bicho, nós nem vou temos. abrir para pergunta pelo seguinte, nós temos Não dá 1 hora. tempo, né? O Mas, Kátia, papo, ó, quem quiser tirar dúvidas, acredito, pelo menos comigo, tá? E acredito que com você também comigo pode também, mandar no direct, tá? Que eu sou manda muito no direct. atenciosa, eu só tô sempre Eu respondendo, também. tá? Olha, eu respondo em vídeo, se você quiser uma pergunta aí, uma resposta em vídeo, faz uma pergunta em vídeo que eu respondo. Ou então manda no direct meu, da Josi, aqui no Kátia Toca Você, aqui no Instagram, e no direct da Josi Sexóloga. Gente, vocês podem mandar todas as perguntas
que é a nossa palavra. Estou assumindo pela Josi, porque ela já se manifestou. Não, com Nós certeza, vamos, pode mandar. nós vamos responder a todas as perguntas de vocês. Tá Com bom, certeza. gente? Kátia, muito Eu, obrigada, viu, pelo obrigada a convite, né? Foi um você. prazer, uma honra conhecer uma pessoa com tanta experiência, né? Essa troca foi excepcional. Eu só tenho a te dizer gratidão, né? E a todo Nossa, mundo que esteve nesse minutinho aqui com a gente, tirou um tempinho para estar aqui. Muito obrigada a todo mundo. olha, eu agradeço demais a você por estar aqui. Agradeço demais por ter uma coerência incrível, por ser uma profissional bacana, por ter aceito o meu convite. E eu Obrigada. espero que a gente possa trocar outras figurinhas Com num outro certeza, momento, Josi. com Tá? certeza. A gente vai remarcar e vamos bater uma bola. Muito obrigada pela tua Com certeza. Que presença. isso, Espero obrigada. realmente, você abrilhantou a minha noite, sabe? E é um prazer para mim estar também com uma profissional tão sábia como você. Aprendi bastante. Obrigada. Agradeço a presença, uma boa noite. E eu digo Boa sempre, noite. Josi, que em todos os meus conteúdos eu procuro sempre tocar a emoção e o coração dos meus seguidores. Eu sou É Kátia Aragão e verdade. vou tocar você. Boa noite, querido. Boa Boa noite, noite. Josi. Boa noite. Tchau. Beijo, querida.